Olá, meus queridos alunos, tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem, na graça de Deus. Nós vamos continuando aí com as nossas aulas, né? Estudando, colocando em dia tudo aquilo que a gente precisa aí dentro do nosso conteúdo, tá? Eu sigo aqui com vocês, professora Michele, com a aula de redação para o segundo ano do ensino médio, tá? Essa aula é específica para o segundo ano do ensino médio. O tema que a gente vai abordar aqui é o relato e a notícia, tá? O relato e a notícia. A gente já tinha feito uma videoaula, né, sobre esses conceitos e hoje eu vou pegar com vocês os exercícios do caderno 2, tá? Do livro de vocês. Então, assim, acompanhem, peguem aí, né, já deve ter dado tempo de você se preparar, pegar seu livro, caderno, enfim, fazer as suas anotações, tá? Fazer inclusive as correções, ok? Tirar suas dúvidas, lógico, né? À medida que eu for falando, que eu for explicando, eu espero estar sanando aí as suas dúvidas, tá? E é isso, gente. Então vamos dar início, né? Eu já tô com o livro aqui em mãos também, tá? Eu já preparei os slides. Essa parte é uma parte que tem bastante texto, então a gente tem que ter paciência e tem que ler. Não tem como querer fugir disso, tá? Eu trouxe os textos também para trabalhar com vocês, tá? E vamos tratar então desses dois gêneros textuais, ok? Lembrando que a notícia, né, é um texto pertencente à esfera jornalística, com o objetivo de trazer informação, tá? E o relato já é um gênero textual voltado mais para a vivência, para a experiência de quem escreve, né? Do autor, tá? Então vamos ficar atento aí às características de cada um, a diferenciação de cada um, o que é possível a gente verificar num texto que no outro não, ok? Então vamos lá. Eu vou já fazer a transição aqui, tá? Do nosso material, pra gente começar então e não perder muito tempo, porque eu acho que eu já falei demais. Bom, o que eu trouxe para vocês a princípio, né? Antes de propriamente entrar no exercício do livro. Eu trouxe aqui algumas características para a gente poder identificar, né? Perceber aí a diferença de um para o outro texto, tá? Então, assim, identifique as características e a função social aos gêneros mencionados abaixo. Bom, a gente está trabalhando aqui relato e notícia, né? Tem outros dois gêneros que eu também vou abordar porque eles são parecidos e podem, de repente, causar alguma dúvida aí para vocês. Então, eu trouxe também rapidinho, vou apresentar somente a diferença, tá? Do artigo e da reportagem, para que não haja nenhuma dúvida quanto à notícia. Então, vamos lá. É um gênero textual, pensa aí comigo, é um gênero textual jornalístico, não literário. Não é literário porque ele é informativo, né? Ele está presente no nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Então, pensa um pouquinho nessas características. Olha só, gênero textual jornalístico, não literário, está presente no nosso dia a dia, principalmente nos meios de comunicação. Então, eu tenho aí o quê? A notícia, né? A notícia sempre trazendo informação pra gente, né? Ainda mais nos tempos atuais, que a notícia ela corre, né? A cada, sei lá, minutos, né? A gente tem, assim, novas notícias, novas informações, tá? Bom, 2. Texto com as mesmas características básicas da narração, sem, contudo, apresentar um conflito. Tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo. Bom, gente, então pensa um pouquinho. Um texto, né, com as mesmas características lá do texto narrativo, mas não apresenta conflito. Por quê? É apenas alguém narrando fatos, acontecimentos, experiências de vida que a própria pessoa vivenciou. Então eu tenho aqui o quê? Um relato. Percebeu? Notícia, informação. Relato são as narrações referentes aos fatos e às vivências da pessoa que ali naquele momento está escrevendo, tá? 3. Texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Que texto
texto é esse que tem o objetivo de informar, gente. Mais uma vez, notícia. Percebeu então? Ficou claro aí? Tá? Notícia sempre com o objetivo cunho social dela, né? Objetivo de informação, tá? Existe aí a diferença entre notícia, reportagem e artigo. E eu trouxe para que você perceba em alguns detalhes, embora sejam parecidos, mas existe sim diferença. Então vamos perceber aí. Primeiro, imprime uma opinião pessoal sobre um determinado assunto. Expõe a análise e o ponto de vista do enunciador. Sempre aborda um tema de relevância social, né? Sempre traz um tema importante aí. E aí, o que seria isso? Uma notícia, uma reportagem ou um artigo? Repara bem na característica, olha só, imprime opinião pessoal. Bom, opinião pessoal, a notícia não pode ser. A notícia ela já apresenta aí uma característica dela é ser impessoal, né? Essa questão da opinião pessoal, ela nos remete o quê? Ao artigo, tá? Então, o artigo, ele traz uma informação importante para a sociedade também, mas ele traz mais ainda a opinião do autor, tá? Do escritor. Então, vamos lá. Segunda característica, o estudo de causa ou efeito de algum assunto que já foi uma notícia. Olha aí, a notícia é aquilo rápido, né? Chegou uma notícia nova, eu preciso informar, então, pá, eles jogam a notícia no ar. Então, ela é rápida. Quando você se aprofunda mais, vamos lá averiguar, vamos analisar, aí você já tem algo mais abrangente. A gente vai falar aqui rapidinho. Então, é o estudo de uma causa ou do efeito de algum assunto que já foi notícia, conhecidos como pautas frias. São temas importantes que podem ser publicados em qualquer tempo, sem que o contexto atual faça o assunto perder a sua importância. Aí sim nós temos uma reportagem. A reportagem, diferente da notícia, ela vai mais a fundo, ela se aprofunda no assunto, tá? Então, assim, a partir da reportagem surge a entrevista, que também é outro gênero textual da esfera jornalística, tá bom? Eu só estou trazendo à tona isso aqui para você perceber as diferenças, tá? E a terceira característica, conteúdos factuais de caráter informativo. Isso significa que a informação ela tem um prazo curto de validade, que as mesmas devem ser consumidas de imediato. Ou seja, a informação ela precisa chegar rápido ao público, né? Assim que o fato ocorre. Também conhecidas como pauta quente. Então, aqui nós temos a notícia. Então, percebeu aí a diferença? Você tem aí artigo, reportagem e notícia, tá? Então, achei interessante trazer para que você não fique aí perdido no gênero textual. Aí, agora sim, a gente inicia, então, a correção dos exercícios do livro, já que a gente deu uma pincelada aí sobre os conceitos, né, de cada gênero textual, ok? Bom, o primeiro texto que nós temos aí, eu até coloquei a foto dele, né, do articulador aí, né, do médico Dr. Drauzio Varela, muito conhecido aí, tem muitos memes agora dele, né, enfim. E esse texto, gente, ele tem um cunho social também, e é isso que é importante você, enquanto leitor, agora enquanto estudante, leia esse texto e reconheça, né, o objetivo dele, né? Por que uma pessoa para e escreve isso tudo, com que objetivo? Ou seja, que mensagem, o que ele quis passar aí, tá? Então eu coloquei o texto porque ele é um texto muito interessante. Ele é longo, sim, ele é longo. Eu acho que, se não me engano, eu tirei algumas partezinhas, mas dá pra gente acompanhar. Então eu vou ler e você me acompanha aí nessa leitura, tá? Presta atenção. É uma viagem, ele fez uma viagem, né? Ó, lanchinho de avião, então ele está no avião e ele começa a observar o que acontece dentro de um avião, né? Quem teve já a oportunidade de viajar aí de avião vai lembrar, então, do que acontece internamente, ok? E aí ele começa a associar, né, o que está acontecendo e ele traz pra gente a realidade, um assunto que é muito importante para toda a sociedade, já que ele também é um médico, né, oncologista,
Então ele é uma pessoa que tem uma visão além, ele observa tudo à sua volta, tira suas constatações e traz aí informação para o público, tá? Então vamos lá. A comissária de bordo ela pede para afivelarmos os cintos e desligarmos os celulares. O comandante avisa que a decolagem foi autorizada. A aeronave ganha velocidade na pista e levanta voo. Pela janela, São Paulo vira um paliteiro de prédios espetados um ao lado do outro. Um pouco mais à frente, a periferia inchada, com ruas tortuosas e casas sem reboque, abraça o centro da cidade como se fosse enganá-lo. Em poucos minutos, ouve-se um som agudo, sinal de que os computadores podem ser ligados. Junto à porta de entrada, as comissárias se levantam e preparam o carrinho de lanches. De fileira em fileira, perguntam o que cada passageiro deseja beber. No carrinho, acotovelam-se latas de refrigerantes, a garrafa de café e uma infinidade de pacotes de sucos mais doces do que o sorriso da mulher amada. O rapaz à minha direita prefere suco de manga. O da esquerda quer um pêssego. Agradeço, não quero nada. A moça estranha. Não mesmo? Em seguida, ela nos estende a mão, que oferece um objeto ameaçador, embrulhado em um papel branco. Em seu interior, um pão adocicado, cortado ao meio, abriga uma fatia de queijo e outra retirada do peito de um peru improvável. O comandante informa que, em Belo Horizonte, o tempo é bom e que o nosso voo terá uma duração de 40 minutos. São 10h30. É pouco provável que os circunstantes tenham saído de casa em jejum, ou seja, né, os viajantes, né, aqueles que estão ali retornando, voltando lá para o seu destino, né, indo para o seu destino. O que os leva a devorar, no meio da manhã, 500 calorias adicionais, com um gosto de isopor. Olha o primeiro questionamento dele, repara só, ele ali pensando, né, o que leva essas pessoas, né, no meio da manhã, comer aí 500 calorias com gosto de isopor. Qual é o sentido, gente, de servir comida em voos de 40 minutos? Porque é tão rápido. Enfim, aí ele vem se questionando, né? Continuando o texto. Cerca de 52% dos brasileiros, e agora aí você presta atenção, que ele começa a entrar num assunto mais sério dentro desses questionamentos que ele começou a ter. Então, olha só. Cerca de 52% dos brasileiros com mais de 18 anos sofrem com o excesso de peso, taxa que 9 anos atrás era de 43%. Já caíram na faixa da obesidade 18% de nossos conterrâneos. Os que visitavam os Estados Unidos ficam chocados com o padrão e a prevalência da obesidade. Lá, a dieta e a profusão de alimentos consumidos até em elevadores conseguiram a proeza de engordar todo mundo. Não escapam japoneses, vietnamitas nem indianos. As silhuetas de mulheres e homens com mais de 120 quilos pelas ruas e shopping centers deixam claro que existe algo profundamente errado com os hábitos alimentares do país. Nossos números mostram que caminhamos na esteira deles. Chegaremos lá, é questão de tempo, pouco tempo. A possibilidade de ganharmos a vida, sentados na frente do computador, as comodidades da rotina diária e a oferta generosa de bebidas e alimentos industrializados repletos de gorduras e açúcares que nos oferecem a toda hora criaram uma combinação perversa que conspira para o acúmulo de gordura no corpo. Os que incorporaram as 500 calorias em excesso no caminho para Belo Horizonte só o fizeram porque o lanche lhes foi servido. Milhões de anos de evolução no mundo com baixa disponibilidade de recursos ensinaram o corpo humano a comer a maior quantidade disponível a cada refeição. Única forma de sobreviver aos dias de jejum que fatalmente viriam. Engendrado em tempos de miséria, o cérebro humano ele está mal adaptado à fartura. A saciedade à mesa
só se instala depois de ingerirmos muito mais calorias do que as necessárias para cobrir os gastos daquele dia. A seleção natural nos ensinou a não desperdiçá-las. O excesso será armazenado sob a forma de gordura. O tecido gorduroso ele não é um reservatório inerte. Produz hormônios, libera mediadores químicos que interferem com o metabolismo e o equilíbrio entre fome e saciedade. E o mais grave, dá origem a um processo inflamatório crônico que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, vários tipos de câncer e de outros males que infernizam e encurtam a vida moderna. Por essas e outras razões, caríssimo leitor, é preciso olhar para a comida como fazemos com a bebida. É bom, mas em excesso faz mal. Percebeu, gente? Que texto interessante, né? De uma viagem que ele fez, ele conseguiu extrair dali uma lição ou um ensinamento, né, melhor dizendo, um alerta, né, para toda a sociedade, porque virou um texto aí da Folha de São Paulo, né, de 5 de setembro de 2015. Embora esteja adaptada, a informação ela conseguiu ser passada. E o primeiro exercício do seu livro, que está na página 117, é uma questão, inclusive, que caiu no Cefet, né? Ou seja, esse texto, então, foi abordado nessa prova. Em relação ao gênero, o texto lanchinho de avião, ele deve ser classificado como... E aí, né, entra a característica do texto. Ele é uma carta, ele é uma crônica, ele é um artigo, ele é um relato. Vamos lá, vamos por eliminação, né? Uma carta não é. Então, você já vai riscando aí. Uma crônica também não. Ele não retrata com humor um fato banal. Não, né? Um relato também não. Ele não está simplesmente contando uma experiência que marcou a vida dele e tal. Não. Não é isso. Na verdade, ele está expondo, ele está analisando a situação e está expondo a sua opinião e apresentando o seu conhecimento, né? Já que é um tema importante e ele é especialista no assunto. Então, o mais correto aí seria a letra C, né? Se você disse C, muito bem. É exatamente isso. É um artigo, né? Por quê? Porque expõe a análise e o ponto de vista do enunciador, abordando aí um tema de relevância social. Viu só como é importante a leitura? Não fica com preguiça, então, o texto é grande, eu vou ler. Não, gente, sabe? Vai lendo devagar, vai lendo cada parágrafo, vai procurando entender, né, o que ele quis dizer ali, tá? Uma segunda questão eu achei importante trazer, embora ela não esteja aí no seu livro, mas ela tem a ver com esse texto, qual seria então o objetivo central do texto? Ele quer com isso denunciar as companhias aéreas? Ele quer alertar os leitores sobre as consequências para a saúde do consumo excessivo de calorias? Ele quer apontar os Estados Unidos como os responsáveis pelo aumento de obesidade no mundo? Ele quer explicar as razões que levam as pessoas a ingerirem mais comida do que necessitam? Na verdade, ele está o quê, gente? Trazendo um alerta, né? Um alerta aos leitores sobre as consequências para a saúde do consumo excessivo de calorias, tá ok? Muito bem. Então, vamos seguindo para os exercícios da página 117 e 118. Na verdade, esse exercício 2, ele começa lá no finalzinho da 117, tá? E ele continua, então, na sequência aí. Bom, aqui é o seguinte. Você tem nas opções alguns relatos, né? Algumas pessoas aí, alguns idosos, relataram algumas frases interessantes. E a pergunta é a seguinte: qual desses relatos serve de evidência para a assertiva que foi apresentada acima? Olha o que diz acima. Uma refeição solitária, ela perde sabor, mesmo em se tratando de um refinado manjar. Ou seja, né? Você pode estar comendo ali do melhor banquete, da melhor comida, e se você estiver sozinho, ele está dizendo que
é como se esse alimento perdesse o sabor, né? Perdesse o seu encanto, não fosse a mesma coisa, né? Por quê? Porque realmente é ruim viver, né? Nessa sendo solitário, né? Vivenciando aí, realizando refeições de forma solitária, sem ter um companheiro, uma companheira, né? Então é isso que ele está querendo dizer. Qual dos relatos então abaixo vai servir de evidência com relação a essa assertiva acima? Então nós temos aí: a gente não pode comer essas comidas granfinas de receitas. Ou café preto dá nervoso, gordura afeta o coração, a pressão arterial. Ou sinto falta do meu esposo. Nada me parece interessar, nem a comida. Ou ainda na letra D: trabalhava na roça, batia enxada, fazia tudo. Hoje é diferente, perdi minha saúde. Bom, gente, óbvio, né? Dessas aí é que se refere então a perder o encanto, o desejo, né? O interesse pela comida, é a letra C. É justamente essa aí que fica aí evidente, né? Relacionada à assertiva da questão 2 aí em cima, tá? Muito bem. Então vamos seguindo aí. Na página 118, no caderno 2 ainda, né? Nós temos lá no exercício número 3 um pequeno trecho, tá? Também foi uma questão de concurso no Paraná. E diz o seguinte: Estados Unidos ligam Zika à microcefalia. Bom, o Centro de Controle de Doenças, o CDC, dos Estados Unidos, confirmou na quinta-feira, dia 14 de abril, o vínculo entre o vírus Zika e os defeitos de nascimento, como a microcefalia. Segundo o CDC, o próximo passo é determinar se as crianças nascidas com microcefalia de mães infectadas com o Zika são a ponta do iceberg dos efeitos nocivos no cérebro e outros problemas. Todo mundo lembra, né, do caso aí em que muitas crianças nasceram com esse problema de microcefalia justamente naquela época dos vírus, da Zika, né, chikungunya, enfim. Então, esse Centro de Controle de Doenças confirmou aí esse vínculo, ou seja, existe vínculo. Realmente as crianças nasceram com microcefalia por conta desse vírus. É isso que o texto está querendo passar para a gente de informação, tá? Seguindo então. A fim então de cumprir a sua função social, o gênero notícia, olha a notícia aí, divulga informações novas, ok. É possível afirmar corretamente que o valor informativo do texto lido concentra-se além da divulgação da descoberta da relação entre Zika e microcefalia? Então existe alguma outra informação aí, embutida aí, que a gente pode retirar dela? Vamos verificar nas opções. Ele quer revelar que os cientistas buscam saber se o Zika pode causar outros impactos, além da microcefalia. Ele quer considerar como as crianças diagnosticadas com a microcefalia podem ser tratadas pelas mães. Ele quer descrever essas enfermidades. Ele quer confirmar a hipótese de que a microcefalia seja causada pela contaminação das mães por Zika na gravidez. Ou ele quer conscientizar as mulheres grávidas para que evitem a contaminação pelo Zika vírus durante a gestação. Então, que outro tipo de informação a gente pode buscar embutida aí nesse trecho, gente? Ora, ele quer, né, o objetivo também é revelar que os cientistas buscam saber se o Zika pode causar outros impactos além da microcefalia, tá? Então, repare aí, ó, segundo o próximo passo é determinar se as crianças nascidas com a microcefalia de mães infectadas com Zika, se isso é a ponta do iceberg, será que isso é o início, né? Ou seja, tem mais coisa, tem mais doença vindo, será que causa mais outros efeitos, outras deficiências? Porque a ponta do iceberg é somente o que você vê, né? E o que está por debaixo? E o que está por trás disso tudo, né? Então é a letra A. Ele também quer revelar que os cientistas buscam saber se o Zika pode causar outros impactos além dessa microcefalia.
Entendido aí? Tá bom? Então vamos seguindo, tá? Anota aí, faz a correção, ok? Não deixa de fazer a correção, não deixa de acompanhar aqui a leitura comigo, tá? É muito importante pro seu entendimento, tá? Talvez você lendo sozinho você não consiga, pô, eu li, mas não entendi. E de repente aqui comigo você pode clarear, né? Talvez fique mais clara aí a informação para você, tá bom? Então vamos lá. Número 4. Dados numéricos e recursos linguísticos colaboram para a construção dos sentidos de um texto. Leia os títulos de notícias a seguir sobre as vendas do comércio no último dia dos pais. Então você tem duas manchetes aí, dois títulos, ok? O primeiro título é o seguinte: venda para o Dia dos Pais cresceu 2% em relação ao ano passado. Esse é um primeiro título. Segundo título: só 4 em cada 10 brasileiros compraram presentes no Dia dos Pais. Percebeu? O que ele está dizendo aí? Dados numéricos são utilizados, nós vimos aí os números, né, a porcentagem ali, o número 4, né, de 4 em cada 10 brasileiros. Então ele diz que os números e os recursos linguísticos colaboram, sim, para a construção do sentido do texto. Vamos lá. Ele quer o seguinte: o que a gente pode afirmar então com relação a esses títulos aí? Bom, as informações apresentadas nos títulos fornecem análises convergentes sobre as vendas? Pensa aí. B. A avaliação sobre as vendas expressa no segundo título, ela é confirmada pela proporção apresentada no primeiro? Letra C. Uma avaliação pessimista das vendas no Dia dos Pais é apresentada no segundo título. Ou letra D. O crescimento de 2% mencionado no primeiro título garante que as vendas este ano foram satisfatórias. Bom, gente, na primeira diz que venda para o Dia dos Pais cresceu 2%. Na segunda diz só 4 em cada 10 brasileiros compraram presentes. Nossa, foi muito baixo, né? Foi uma avaliação que pessimista das vendas que ocorreram naquele período. Então foi um título com essa jogada, né? Com esse intuito de que dessa visão pessimista. Então, na verdade, nós temos aí a letra C, porque é o que se pode afirmar com relação às duas manchetes de notícia, tá? Vamos então continuando na página 118. Se você reparar do seu lado direito aí, tem um texto, né? Então, peraí, deixa eu voltar aqui e falar um pouquinho com você, porque como tem muito texto aí fica cansativo, né? Então, olha só, tô com o seu livro aqui em mãos, tá? Do lado direito aqui, não sei se dá pra ver aí, né? Ó, para casa, tá amarelinho, né? Então, aí vem escrito assim: robótica não é filme de Hollywood, diz Nicoles sobre o exoesqueleto. E vem um outro texto aí que é interessante que você leia, tá? Ele quer saber o seguinte: considerando a notícia transcrita acima, pode-se dizer que a afirmação reproduzida no título, olha a afirmação que foi reproduzida no título: robótica não é filme de Hollywood. O que será que ele está querendo dizer com isso? Robótica não é filme de Hollywood, né? Porque, gente, pensa, né? No filme parece que tudo é fácil, né? A gente vendo o filme parece que tudo é possível, né? A gente não pode esquecer que é ficção. Né? Então a gente tem que ter essa atenção e esse cuidado aí. Então volta aqui comigo só. Olha aqui. O que ele quer saber, gente? Vamos voltar aqui. Considerando a notícia transcrita acima, pode-se dizer que a afirmação reproduzida no título, letra A, reitera a baixa qualidade técnica das imagens da demonstração com o exoesqueleto. Letra B, destaca grande receptividade da demonstração com o exoesqueleto. Letra C, aponta a necessidade de maiores investimentos financeiros. Ou letra D? O que vocês acham? A letra D diz o seguinte: sugere que os resultados desse feito científico são muito mais complexos do que as imagens veiculadas pela televisão permitiram ver.
Óbvio, né, gente? Claro, né, gente? Claro. Uma coisa é o filme de ficção, toda aquela paramentada, toda aquela arrumação, organização, né? E a outra coisa é a realidade, né? É a robótica acontecendo, sendo experienciada, sendo, né, é, realizada ali pelos seus especialistas. Então, assim, o título aí, ele sugere que os resultados desse feito científico, sério, né, são muito mais complexos do que o que a gente pode ver na televisão, nos filmes. Com certeza, letra D, tá? É isso aí. Gente, eu não coloquei esse texto aqui porque, assim, vai tomar muito tempo, né? O texto do Drauzio Varela já foi um texto longo, né? Extenso. Então, assim, eu vou pegar rapidinho com vocês a correção, vou estar explicando, mas a ideia é que você leia o texto, não deixe de ler. É hora de você ter contato com as novas palavras, um novo vocabulário, buscar o significado delas, tá, gente? Isso tudo faz parte aí do estudo. Então, não deixe de fazer a sua parte, tá bom? Vamos então para a página 119, que traz pra gente um outro texto também, né, extenso, que requer aí a sua leitura, tá? Esse texto é um diálogo entre os personagens Cimei e Colonna no romance número 0 de Umberto Eco, tá? E apesar de já estar, né, a resposta já está ali, a resposta correta C, eu quero explicar para você aqui o seguinte. Ele pergunta assim: segundo o texto, né, são estratégias utilizadas pelos jornais. Então, segundo o texto, quais são as estratégias utilizadas pelos jornais? Então, nós temos aí as opções 1, 2, 3, 4, sendo que a 1, 2 e 3 é que são as corretas. Por quê? Olha só, estratégias utilizadas pelos jornais. Primeiro, eles escolhem criteriosamente as citações das testemunhas para contemplar pontos de vistas divergentes sobre o mesmo fato. Segundo, salientam os pontos de vista que mais interessam ao jornalista. Salientar é dar importância, né, que vai chamar a atenção, dar ênfase àquilo ali, tá? Redigir as notícias de tal forma que as opiniões sejam apresentadas como fatos, ok? Então, as respostas aí sim é a número 1, 2 e 3, tá legal? Na questão 3, deixa eu ver se eu fiz esse slide aqui. Tá. Traz também uma questão do Enem, que é um relato de experiência pessoal, né? Se você começar a ler o texto, você vai ver que tem muito né? Diz assim, ó, eu acho um fato interessante, né? Foi como meu pai e minha mãe vieram se conhecer, né? Que minha mãe morava no Piauí com toda a família, né? Aí, gente, deixa eu explicar pra você algo aqui que é importante falar. Eu mesma, sou uma pessoa que uso muito né. Tô conversando, né? Se tornou um vício de linguagem, né? Olha o né de novo. É uma estratégia, inclusive, de interação, da comunicação, tá? Então, quando você percebe isso na escrita, com certeza ele tem um cunho social, tem um objetivo. Cunho social não, tem um objetivo. Qual seria o objetivo, então? É justamente o que diz a letra B. A letra B diz assim, ó, estratégia típica de manutenção da intenção oral. Ou seja, é isso. É uma estratégia típica, ou seja, ela é muito utilizada aqui, ó, na nossa conversa, na oralidade, tá? Por quê? Porque é como se eu tivesse, sabe, um gancho, um link. O né é pra fazer com que a comunicação aconteça. Entendeu? Então é isso. É uma estratégia, né? É um recurso, vamos dizer assim, que quem escreveu o texto se utilizou para talvez o quê? Aproximar mais o texto do leitor, para talvez fazer com que o leitor se sinta ali participante, conversando, inclusive, com o texto, tá? Então ele se utilizou, aí a resposta certa é a B, né? Ó, o né de novo. Deixa eu voltar lá. Peraí. Pra você ver. Então aqui, ó. Resposta correta é o B, que é uma estratégia típica de manutenção de interação oral, tá? Na questão 4, você tem um outro texto que se chama aí o futebol de rua, né?
E ele quer saber qual é a principal finalidade comunicativa. Se você ler o texto, não é um texto estranho, ele já é conhecido, trabalhado aí em outras provas anteriores, outros anos. Esse texto, ele tem a finalidade de relatar as regras que acontecem no futebol. Então a letra correta aí é a letra D. Por quê? Porque ele relata, né, as regras que são comumente usadas no futebol. Comumente é o quê? Com frequência, tá? Na maioria das vezes, essas regras são as que prevalecem. Então, ao ler o texto, você vai aí identificar essas regras, tá ok? Então é assim, gente, eu vou terminar aqui a correção dos exercícios do livro, tá? Porque eu sei que tem muita coisa, né, para ler. É importante que agora, após a videoaula, você retorne, volte aos textos, identifique essas características, procure dar a resposta e ver se bate com aquilo que eu já corrigi aqui com você, tá? Só que não terminou. Na página 121 e na 122, ainda tem exercícios. Numa próxima videoaula, eu vou fazer a correção dessas duas páginas, tá? Você faça aí, que a gente corrige na próxima videoaula, para que eu entre na nossa próxima matéria, que também é uma matéria muito legal. A gente vai falar sobre os cartoons, HQ, que é história em quadrinho, charge, tá? Mas antes de entrar, lógico, nessa nova matéria, eu vou estar corrigindo com vocês essas duas últimas páginas aí que ficaram faltando, tá bom? Então é isso, gente. Estuda, leiam bastante, pratique, faça os exercícios, tá? Logo, logo isso tudo vai acabar e nós estaremos de volta, tá ok? Bons estudos aí, se cuida, tá? Saúde pra família, fica com Deus. Tchau, tchau.